A principal diferença entre o imposto de renda quando a gente ainda é CLT é que, de fato, a gente não tem uma preocupação muito grande. A empresa ela já vai lá, já faz as retenções para nós, já fica tudo organizado. No final do ano a gente recebe, no início do ano a gente recebe o informe de rendimentos, contrata um profissional especializado e faz a declaração. Já o empresário, ele abre a empresa e ele tem duas possibilidades no primeiro momento. E depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre. Uma é emitir um prolabore e a outra é fazer também uma retirada de lucros, né? Distribuição de lucros. Então, eu vejo que essa é a primeira diferença, que muitos não sabem, que é quando abre uma empresa, precisa também continuar se preocupando com os seus rendimentos pessoa física. Aí eu quero aproveitar aqui o que a Luana fala, que eu, como contadora, a gente aprende muito os princípios da personalidade jurídica, né? Quando você abre um CNPJ, o CNPJ é uma entidade. Então, ela é separada da sua pessoa física. Então, existe o imposto de renda da pessoa jurídica, mas não te isenta, como você falou, Luana, de está cumprindo todas essas obrigações. É por isso que a gente trouxe esse tema tão relevante para os empresários, porque eles têm dúvida, né? Enquanto o CLT acaba tendo já a retenção, a própria empresa já faz as declarações em que ele trabalha, mas quando parte para a empresa dele, ok, eu preciso declarar por ser empresário, já ter a obrigação só por ser empresário, a minha empresa declara o que eu faço na minha pessoa da minha pessoa física, né? Uma coisa que já vou desmistificar aqui é de que não é por ser empresário que você é obrigado a declarar. Exato. Né? Então, existem as obrigatoriedades, a gente vai trazer um pouquinho ali os limites, as faixas, né? Que te faz com que você seja obrigado a declarar. Mas, mesmo assim, você precisa cuidar, inclusive até separar muito bem isso, o que é pessoal do que é da empresa, né? As rendas. Ninguém faz, né? E ninguém faz. faz. Até porque eles entendem que o prolabore é o salário, né? Então, o prolabore deles seria o que? Beleza, se eu tô recebendo um valor, aquele valor não tem necessidade de ter retenção nenhuma. Porque ele é meu salário, já teve a retenção anterior. Agora, o que sobrou é limpo, né? Eu acho que fala muito de como as coisas se desenvolvem quando a pessoa vai empreender, né? Exato. Porque, no geral, a pessoa começou a empreender, ela começou... Ou passou pelo CLT, ou foi autônoma, e aí começou por si própria. Hoje em dia, já com a MEI, passou pela MEI. Ou seja, ela começou sendo ela, e quando ela viu, ela era um CNPJ. Exato. E sabe, Thiago, que nesses casos, muitos pensam assim, mas eu já pago imposto pela empresa, por que eu tenho que pagar também pela pessoa física? Por que eu tenho que me importar com essa divisão de Porque eles enxergam despesas? associado, né, as duas coisas. Exato. Não, mas eu já faço o pagamento na PJ, eu não preciso me preocupar com os meus rendimentos pessoa física. E o que é muito comum é que as pessoas tratam tudo que entra na jurídica como sendo seu próprio, né? Como sendo algo da pessoa física. Aí muitos fazem aquela confusão. Olha, eu tenho aqui, o empresário, ele tem a administração da sua conta bancária, Sim. pessoa jurídica. E o que acontece? Ele vai lá, às vezes paga contas pessoais com o valor que entra na jurídica e começa também a ter aquela confusão. E não, como a Freya falou, a gente tem que tratar como duas coisas distintas. A pessoa jurídica é uma personalidade e você, pessoa física, outra totalmente separada. Tanto que eu posso dar um exemplo, porque assim, a maioria das vezes que acontece uma desconsideração da personalidade jurídica, que é uma coisa que a gente fala muito nos outros E podcasts. que traz muito problema. O empresário fala assim, mas eu só usei um pouco do dinheiro, utilizei do CNPJ para conseguir um desconto para comprar um carro ou conseguir um juros menor, eu não utilizei por maldade, é o meu dinheiro. Não, é o dinheiro da empresa que tu desviou ou deu uma necessidade diferente, um valor diferente para outro lugar. Não quer dizer que você está errado, quer dizer que você utilizou de uma forma errada. Afinal, Exato. Você recebe um prolabore, porque você vai utilizar do dinheiro da empresa que não é seu. Exatamente. Né? Entra de novo nisso. Se você que é empresário está acompanhando a gente, você precisa começar a desassociar a sua pessoa da sua empresa. Você, inclusive, para ter vida, né? Por isso que muito empresário também se perde enlouquecido trabalhando, não sabe mais o que é vida pessoal, o que é profissional. Você precisa começar a dissociar, se ver como uma entidade separada da sua empresa, como a Receita Federal já vê. Exato. E cobra, né? Exatamente. Até nessa situação, Thiago, é importante também fazer essa separação para a gente saber como que está a saúde dessa empresa.
né? Porque nessa mistura entre vou fazer pagamentos meus pessoais com o que tem ali na empresa, a gente não consegue nem ter uma análise de como que está o desenvolvimento dessa empresa. Eu já tive cliente que ele tinha um rendimento pessoa física por conta de bens tão alto que mascarava o resultado da empresa porque misturava tudo. Aham, isso é muito comum. E aí, como saber se ele tem se a empresa dá resultado ou não? E tu vê, Exato. normalmente a gente acha que é o contrário, ou normalmente é até o contrário. É o empresário que tira mais do que poderia, né? Do que a empresa comportaria. E ali foi curioso que foi um caso inverso, ou seja, a mistura atrapalha todo mundo. E